Boa noite, boa noite. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Vamos lá, vamos chegando. Que bom que o pessoal está entrando. Estamos aqui quinta-feira, mais uma vez. Estamos juntos em mais uma live, mais uma parte dessa nossa jornada aqui. Boa noite, boa noite. Essa nossa jornada que a gente já começou já tem algum tempinho, né? Hoje é a oitava parte, então já tem 4 semanas. Já tem, ó, tá completando um mês que a gente começou essa nossa jornada das lives. Aí voltou. Opa, deu uma caída aí, hein? Voltou agora, voltou. Então, que bom. Tá todo mundo vendo certinho? Estão me ouvindo? Estão vendo direitinho? Parece que deu uma caída aí, mas acho que já voltou, né? Já voltou. Espero que hoje a gente não tenha esse tipo de problema, não. Nunca tivemos essas 7 anteriores aí, Frederico também chegando. Legal, legal, legal. Priscila. Pessoal, muito obrigado por mais uma vez estarem aqui com a gente. Mais uma oportunidade, né, da gente estar se batendo esse papo aqui. Sabe que eu particularmente estou gostando muito disso, né? É uma forma da gente rever, né? Eu estou conseguindo repassar o livro inteiro. Não sei se vocês estão lendo ao mesmo tempo, né? Estão vendo o livro, lendo o livro, né? Todo mundo. Vocês baixaram o livro gratuitamente que eu passei para vocês, né? PDF gratuito. Se você não baixou ainda, entra no grupo do Telegram, o link está lá. Aliás, na minha bio tem um link que você baixa lá também. Enfim, mas, né? Acho que todo mundo tem um livro aí que eu passei gratuitamente para vocês. Aí, grande Eduardo Picâncio, Joia, Juliana também, pessoal chegando. Narla, legal, legal. Então, para quem está acompanhando com a leitura mesmo, né, então já está vendo bastante coisa, né? Provavelmente você está lendo, para quem está fazendo isso. Eu sei que alguns estão aqui, estão me falando. Você está lendo o livro, está acompanhando, vendo o capítulo, ou os capítulos às vezes, e vendo o que eu falo aqui, você está vendo claramente aquilo que eu expliquei desde o começo, que eu não estou exatamente falando o que está aqui, mas sim falando sobre o tema que está aqui, né? E hoje vamos mais uma vez falar isso aqui. Eduardo colocou a referência do livro do seu nome na minha aula. Legal, legal. Valeu, Edu. Legal. Pode colocar lá se as pessoas gostarem, quiserem baixar o livro gratuitamente, legal aí. Fica à vontade, né? Indica para eles participarem aqui também, que eles vão ter um material complementar, né, com as nossas conversas aqui. Muito bem, muito bem. Só para saber, quem daqui assistiu todas, esteve nas 8. Coloca aí 8 para mim, só para eu saber quem aqui esteve em todas. Deve ser pouca gente, imagino. Deve ser pouca gente. E se você está pela primeira vez, escreve 1. Queria saber só essas dois extremos. Quem está aqui pela primeira vez, por favor, só me dá um feedback rapidinho, escreve 1. Se você... Edu 3. Se você... É 1. Se você já assistiu em todas, tá, põe 8 aí. Legal, Priscila... Quem que é ali? Acho que é S. Brumati, não lembro agora, acho que é Bruna, não lembro. Frederico, legal, tem gente chegando a primeira vez, Letícia, Alexandre de 4, legal, legal, legal. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Fico feliz de saber, primeira vez também ali. Para vocês que estão entrando a primeira vez aqui, só para entender o contexto, não sei se foi indicado para alguém, se alguém... é a Sandra, legal, S. Brumati é a Sandra. Obrigado, Sandra, obrigado por esclarecer aí para mim, porque eu não lembrava só pelo nome do seu perfil aí. Muito bom, então para quem está chegando agora, isso aqui é o seguinte, primeiro motivo que eu estou fazendo isso aqui é porque eu estou muito cansado, muito irritado de ver as pessoas falando de marketing de uma forma muito leviana, muito boba, muito superficial, muito casca. Então isso já é irritante, as pessoas começaram a acreditar em várias coisas que são bem bobinhas. E segundo, porque fez 20 anos, ano passado, que eu fiz a primeira edição desse livro, e aí no primeiro episódio aqui eu fiz um comentário sobre toda essa história, como é que foi, como é que a gente chegou até a 5ª edição, com todas as revisões que passou, só que eu decidi junto com a editora não ter mais este livro, né? Então ele parou na 5ª edição, 18 mil exemplares vendidos, mas quase 1.000 agora sendo distribuídos já em PDF, aí já perdi as contas, e fora que um passa para o outro também, né? Enfim, então um grande prazer, um grande orgulho, Henrique, meu irmão, ele está aí também, Felipão.
Então eu fiz essa série, estou fazendo essa série aqui, que serão 11 lives ao todo, para a gente passar por todos os capítulos, dar uma grande revisada geral em tudo. Beleza? Então é isso aí. Quiser chamar alguém ainda aí, que tem um amigo seu, que você fala, pô, esse assunto seria legal chamar, você vai clicar nesse aviãozinho aqui, tá bom? E aí você chama alguém para participar. Porque o assunto de hoje, nós vamos falar sobre escolha de mídia. O que eu vou usar, né? O que funciona, o que não funciona, o que pode funcionar para mim. Então, se você tem discutido isso com alguém e queira chamar essa pessoa, ó, chama aí, aqui é o momento, tá bom? Bom, é isso aí, deixa eu ver se eu tenho algum detalhe. Nossa promoção da caneca, lembra da minha caneca aqui, que o pessoal começou a falar, que eu resolvi fazer um sorteio, deixei lá no feed, né, para você, com as regras que estão lá, para você participar. Então quem participou, talvez ainda dê agora, se você quiser saindo daqui. Acabando essa live, que acaba às 20 horas, acabando a live, eu vou dar um tempinho para fazer algumas coisinhas aqui. 8h05 vai ser feito o sorteio. Depois eu vou filmar o sorteio, eu vou mostrar, vou fotografar, enfim, e aí vou comunicar ao ganhador, desde que tenha cumprido todas as regras que estão lá no post. É um post que eu estou segurando a caneca lá, e tem as regrinhas lá mesmo. Então, se você participou, daqui a pouquinho você estará concorrendo, assim que a gente terminar aqui. Então, acabando a live, uns minutinhos depois, 8h05 para ser exato, eu vou fazer o sorteio, tá bom? O que mais? Tem material sempre no nosso grupo do Telegram. Como é que entra no Telegram, Plínio? Entra na minha bio, aqui na biografia aqui do próprio Instagram, clica lá naquele link e aparece vários contatos meus. E um deles é como entrar no grupo do Telegram chamado Consultório Empresa. Tem 2 grupos lá no Telegram, tem um canal de gestão da crise, onde eu falo sobre e dou dicas sobre o que fazer agora nessa época de crise, de quarentena e tal. E tem um outro grupo, que aí é o grupo chamado Consultório Empresa, que é uma comunidade, onde a gente troca ideias sobre o que está acontecendo aqui, sobre essas lives e sobre alguns outros assuntos de gestão. E lá, neste grupo aí, no grupo Consultório Empresa do Telegram, eu estou colocando PDF, estou colocando algum material complementar ali com relação a isso. Então, uns slides, uns negócios que ilustram um pouco do que a gente tem conversado aqui. Então vale a pena, entra lá. Isso é uma forma legal de você participar comigo, de me dar seu feedback. Aliás, obrigado também por muitos mesmo feedbacks que eu tenho recebido em privado, assim, né? As pessoas têm entrado em contato comigo, falando, comentando, dizendo coisas que estão aplicando de verdade já no consultório, que me mandaram no direct, enfim. Muito obrigado por esses contatos também. Isso me alimenta, né? Com mais energia para continuar fazendo esse nosso bate-papo aqui. Muito bem, vamos lá então? Papel e caneta na mão aí, vamos lá. Flavião chegando, Paulo Finocchio está aí, Denise, legal, Thaís. Legal que o pessoal está chegando aí. Bom, nosso assunto de hoje então, eu dei o nome para o assunto de hoje, né, de escolhendo as mídias corretas, né? Escolhendo as mídias corretas. Edu, o que é? Acabei de ver a influência que são para o seu consultório, empresa e o dentista empresário. Aí foi influenciado só um pouquinho, né, Edu? Vamos lá então. O capítulo original do livro, se você olhou o livro e viu, né, qual é esse capítulo, capítulo 6? O nome do capítulo original é Desenvolvendo uma Mala Direta. Fala, mala direta, Plínio? Pois é. Então o livro, lembra que ele foi escrito originalmente ali em 90, foi publicado em 99, né, escrito um pouquinho antes. E mesmo nesse capítulo chamado, né, Desenvolvendo uma Mala Direta, eu já abri o capítulo dizendo, olha, mala direta, aquela forma tradicional, já é uma besteira, ou seja, já era uma besteira. Então eu começo escrevendo isso, embora tenha dado o nome do capítulo assim, e dizendo o que nós vamos falar aqui no capítulo é como escrever uma carta comercial, que é identificando um público específico para fazer uma carta que pudesse ser mais interessante. Era, digamos assim, os primórdios do que eu escrevi ali, para você poder trabalhar naquele momento, eram os primórdios do que hoje é chamado de copywriting, que é a técnica de você escrever uma carta. Então ali eu coloquei um esboço do que é um copywriting, e eu ali publiquei isso então em 99. Algumas pessoas estão falando de copywriting agora, assim, a gente já estava falando lá daquela época, né? Só não estava usando o nome, mas a gente estava explicando isso lá, ok? Paulinha também chegando aí, valeu. Então, hoje o que eu vou falar, na verdade, ao invés de falar sobre copywriting, ao invés de falar especificamente ali sobre mala direta, que não faria o menor sentido, já não fazia ali, o que eu vou falar hoje é sobre mídias de um modo geral, tá bom? Então anota aí, papel, caneta, que tem coisa pra caramba pra falar pra vocês. Então vamos lá. Inicialmente, vamos começar por aqui, ó. Sob o ponto de vista do marketing, o dentista precisa de 2 coisas, tá? Claro que eu estou resumindo aqui. Mas sob o ponto de vista dessa estratégia de comunicação, de visibilidade, então eu preciso de
Duas coisas, eu, dentista, preciso de duas coisas. Uma, primeira delas, ser visto, anota assim, ó, ser visto, conhecido e admirado pelo meu público-alvo, pela comunidade e pelos encaminhadores. Se você está anotando, eu vou repetir para você. Então, a primeira coisa que o dentista precisa, sob o ponto de vista de marketing, é ser visto, conhecido e admirado, tanto pelo meu público-alvo mesmo, quanto pela comunidade onde estou inserido e pelos meus encaminhadores. Bom, acho que vamos ver se você consegue entender com clareza isso que estou falando. Eu preciso, então, a minha estratégia de marketing número 1, né, assim, o que faz parte do meu objetivo de fazer alguma ação nesse sentido, é eu ser visto. Ou seja, as pessoas precisam me conhecer. Se eu não sou visto, eu não vou ser lembrado. Né? Eu falo que para uma pessoa ser reconhecida, ela tem que ser primeiro conhecida para poder ser reconhecida, certo? Então, isso faz você lembrar um pouquinho. Então, eu preciso ser conhecido, primeira coisa. Então, que estratégias eu vou fazer para ser conhecido? Aí está escrito conhecido, né, visto, conhecido e admirado. Esse é um ponto importante que muita gente se engana e acaba fazendo bobagem com relação ao marketing. Porque se eu simplesmente uso uma estratégia de comunicação, e olha que isso aqui é antigo, hein? Se eu uso uma estratégia de comunicação apenas para dizer compre o meu produto, essa caneta é maravilhosa, compre ela, tal, 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 eu estou fixando muito naquele produto que pode ter... eu vou acabar falando com aquelas pessoas que estão querendo e precisando daquilo naquele momento, mas é uma fatia muito pequena da população, mas eu não vou falar com as demais pessoas. E mesmo assim é uma relação fria do consumidor com aquela marca. E hoje em dia o mundo mudou mais ainda e as pessoas hoje compram pela causa, pelos valores que aquele profissional, que aquela clínica representa, pelos valores. Vou repetir isso, ó. As pessoas compram você e te escolhem pelos valores. E se você assistiu a live aqui, onde eu expliquei isso, né, como que as pessoas escolhem seus dentistas, você vai entender mais ainda do que eu estou falando. Se não, rever, está no meu feed aqui em algum momento, vai lá, em algum lugar você vai lá e assiste essa aula aí de novo, essa live aí de novo, tá bom? Então, guarda aí, o seu objetivo é você ser visto, ser conhecido e ser admirado. E aí por quem? Pelo seu público-alvo. Acho que isso está mais do que óbvio, em todas as lives eu falei disso. Então, mas não é só pelo meu público-alvo, é também pela comunidade. Por que pela comunidade? Se você viu a outra live, você vai entender que existe um fator de influência da tribo. Lembra? As pessoas são influenciadas no comportamento de compra. Se você estava aqui nessa live, você vai lembrar agora. Uma das coisas que influencia, que transforma a necessidade num desejo é exatamente o meu contexto. O contexto dos meus amigos, das pessoas que estão comigo. E esta influência vem exatamente do quanto as pessoas ao meu redor conhecem, ouviram falar e admiram o meu trabalho conceitualmente. Aquilo que eu faço, às vezes admiram a especialidade e por aí vai. Né? A minha área de trabalho. E também eu tenho que ser conhecido e visto e admirado pelos encaminhadores. Por quê? Porque se o meu trabalho é na especialidade e eu trabalho muito com as pessoas me encaminhando para uma cirurgia, para um serviço específico, para uma ultra especialidade, eu preciso que os encaminhadores, que são esses outros profissionais, outros colegas ou médicos, enfim, profissionais de outras áreas, que eles conheçam o meu trabalho, admirem o meu trabalho e tenham confiança em mim como pessoa, como profissional, entenda quem eu sou, admirem esse trabalho, essa minha capacidade de dar solução para que eles possam me encaminhar. Então é fundamental eu construir um marketing, uma estratégia que vá também alcançar essas pessoas. Faz sentido? Guarda isso, isso é fundamental e é uma coisa que muita gente esquece na área da saúde. Porque as pessoas pegam às vezes formulazinhas prontas que tem por aí no mercado, como é que eu vendo isso, como é que eu vendo um infoproduto, como é que eu vendo um curso online, pega aquilo e transforma numa verdade absoluta. Na área da saúde a gente precisa trabalhar desta forma, ok? Então tem uma pequena diferençazinha aí que você precisa prestar atenção. Só um minutinho. Bom, então, como eu estava dizendo, duas coisas. Então essa é a primeira coisa. Eu preciso ser visto, conhecido e admirado pelo meu público-alvo, pela minha comunidade e pelos encaminhadores. Beleza? A segunda coisa que eu tenho que fazer, sob o ponto de vista do marketing, é me relacionar, né? O dentista precisa se relacionar com os seus clientes atuais, com os clientes antigos e com os clientes futuros, ou seja, os candidatos a cliente. Então, vamos entender. Eu preciso não só parecer ser visto e admirado, mas eu preciso construir relacionamento.
construir relacionamento. Com quem, Plínio? Com os clientes atuais e pronto, né? Não. Com os ex-clientes, ou seja, cliente, eu não chamo de ex-cliente, porque ex-cliente é aquele que te abandonou. Não, é um cliente que foi seu cliente ali naquele momento, já passou no seu atendimento clínico, mas ele é seu cliente para sempre. Essa devia ser a sua ideia. Então você constrói um relacionamento. Imagina que você está construindo uma amizade com ele. E com candidatos a clientes, ou seja, com as pessoas que começam a te conhecer, começam a te procurar, começam a querer alguma informação a seu respeito, e você vai começando este namoro até virar um casamento aí. Então você vai construir relacionamentos. Entendeu? Então vamos lá. O marketing funciona filosoficamente, essa é a minha visão, para que você alcance essas coisas aqui, tá bom? E isso sob o ponto de vista desta comunicação. Bem, com isso na cabeça, vamos avançar. Com isso na cabeça, a gente avança para dizer o seguinte. Qual o propósito, então? Qual o propósito que eu tenho, né, de usar o marketing para conseguir tudo isso? Qual o propósito? Bom, eu elenquei aqui para vocês 5 itens para tentar ser o mais didático possível, para você entender que vai talvez além daquele óbviozão, comunzão aí que você ouve tanto falar. Então, você vai ser visto, admirado, conhecido por todo mundo, blá blá blá, vai conseguir construir um relacionamento. Para quê? Qual é o objetivo de tudo isso? Então, anota aí, 5 objetivos. Primeiro objetivo, número 1, gerar identidade. Gerar similaridade, gerar conexão. Então, uma das coisas que você vai ter que trabalhar para alcançar, vai ser o meio para você fazer isso, é fazer com que aquilo que você vai comunicar, qual a temática, a forma, a embalagem com que você vai se comunicar, né, como que você vai utilizar na sua estratégia, ela tem como objetivo criar uma identidade. Então, por exemplo, eu até, às vezes eu vou fazer uma palestra, eu brinco com meus alunos, eu mostro um slide que tem lá o símbolo do Palmeiras, tem uma foto de uma guitarra, tem Beatles, coisas que eu gosto, vinho. Então, eu falo 5 minutos sobre aquilo, eu falo sobre algumas coisas que me identificam, né? Que eu falo, me identifico com isso tiro sarro de mim mesmo e tal. E essas coisas, essas pequenas coisas, já vão começando a criar identidade com aquela plateia. Então a pessoa fala, às vezes eu falo que eu sou palmeirense, a pessoa é corintiana, ele vem brincar comigo, tira sarro e está tudo certo. Porque o que eu estou criando é a identidade de alguém que gosta ali do esporte, que gosta de brincar, está tudo certo, né? Eu toco guitarra, é muito frequente. Aliás, eu acho que quase 100% das vezes acaba uma palestra e alguém vem me contar no final, pô, Plínio, eu toco bateria, eu toco baixo, eu toco não sei o que lá, enfim. E a gente vai construindo identidade. E mesmo aqueles que não me falaram, na sua mente percebeu que a gente tem algo em comum. Entende? Estou dando um exemplo pessoal para você entender o que eu quero dizer. Quando então você conta para a sua plateia, para a sua audiência, que você tem alguns hobbies, alguns valores pessoais, coisas que você admira, coisas que você confia, coisas que você crê, coisas que você defende, seus valores. Você cria identidade. Olha aí, já estou encontrando, tá vendo? Tem gente que toca piano aí. Legal. Quem sabe qualquer dia a gente já faz uma jam virtual aqui com vários colegas aí. Eu sempre acho alguém que toca alguma coisa e vem me contar. Show de bola, Thalita. Entendeu? Então, ó, criar identidade é legal. Porque você começa a falar assim... Puxa vida, o seu paciente está vendo uma coisa sua, vamos supor que você está falando de uma ação social que você faz, que você trabalha, sei lá, uma vez por semana alfabetizando adultos, você acredita muito nisso, isso é uma bandeira pessoal sua. Se você identificar isso daí com alguém, a pessoa vai falar assim, cara, é isso aí. A pessoa se identifica, ele começa a te admirar pelos valores que você defende. E isso é muito mais importante do que você falar, não, mas eu faço uma prótese. Não é esse o ponto. As pessoas escolhem cada vez mais por valores internos. E eu já tinha explicado isso aí. Ok? Então vamos lá. Item 2. Então, primeiro, gerar identidade, similaridade e conexão. Ok? 2. No segundo objetivo, gerar autoridade. Ou você pode chamar isso de reconhecimento também. Essa palavra autoridade hoje ficou meio desgastada, pelo menos no marketing digital está todo mundo usando ela. Eu prefiro um pouco mais de reconhecimento, mas você vai entender. O que é gerar autoridade e reconhecimento? Você vai usar estratégias, daqui a pouco nós vamos falar dessas estratégias, tá? Você vai usar estratégias para que o seu público, a sua audiência, lembra que a sua audiência é seu cliente atual, é a comunidade, é os encaminhadores, essa é a sua audiência, ok? Para que essas pessoas reconheçam você como alguém que tem autoridade naquele assunto, ou seja, alguém que sabe fazer. Então,
Se um médico precisa encaminhar alguém para fazer uma cirurgia ortognática, para quem que ele manda? Para um dentista que ele conheceu ali num churrasco, tomando uma cerveja? Acho que não. Para quem que ele vai encaminhar? Para um amigo dele que é brother, mas ele sabe que é meio ruinzinho? Ele vai encaminhar para quem ele confia naquele trabalho. Quanto mais complexo o assunto, mais isso vai ser verdade. Então, a pessoa que tem autoridade, que eu estou chamando aqui de reconhecimento, nesse caso público, reconhecimento profissional, é isso. Então, o que faria com que a minha audiência, por exemplo, um médico, confiaria no meu trabalho? O que faz ele confiar no meu trabalho? Então é isso que eu tenho que pensar para gerar uma comunicação nesse sentido. Talvez artigos publicados, daqui a pouco nós vamos falar sobre as estratégias. Então, você percebe onde eu quero chegar? Você vai escolher estratégias com que objetivo? Para gerar autoridade, para gerar reconhecimento, para ser admirado, conhecido, visto. Tá lembrado? Vai construindo isso na sua cabeça aí. Vai ligando os pontinhos que você vai entender como o negócio fica lindo, fica gostoso. Show de bola fazer isso aqui. 3. Terceiro objetivo. Gerar segurança, que eu também chamo de garantia. E já publiquei em vários podcasts usando esse termo aqui, né? Algumas pessoas falam assim, mas que termo é esse que você usa? Sensação de garantia, sentimento de garantia. Sabe quando você tem, sei lá, você tem 2 profissionais para contratar, para fazer um móvel, por exemplo, na sua casa, um armário, para fazer uma obra, sei lá, um pedreiro. E aí, sei lá, qualquer tipo de serviço. E aí você tem um que é um pouco mais caro, mas você tem certeza que dá certo, você tem garantia, porque muita gente já falou dele, ou você já contratou anteriormente, mas vamos supor que você tenha 1000 indicações dele. Você sabe, este aqui eu não tenho a menor dúvida, este funciona, tenho certeza. E o outro você fala, esse aqui eu vou arriscar, é mais barato, mas eu vou arriscar. Será que vai? Será que ele cumpre o prazo? Não sei. Então, muitas vezes você arrisca, mas tem muitas vezes que você faz o quê? Você prefere a garantia. Agora você imagina a saúde. Tá? Se você conseguiu entender esse meu exemplo, imagina como é isso na saúde. Imagina a pessoa falando assim, vou fazer uma cirurgia bariátrica. Vou dar um exemplo para você. Ela faz com qualquer pessoa? Ela vai buscar quem? Quem tem autoridade, não é? Certo? Então, e a autoridade automaticamente gera sentimento de garantia. Uma coisa vai amarrando com a outra. Essa sensação de gerar segurança. Isso tem a ver com como o profissional fala, o jeito que ele apresenta, casuística que tem, em alguns casos, formação, experiência que teve. Às vezes o cara fala assim, não, eu sou um médico, estou dando exemplo aqui do médico, que acho que serve para você entender mais como paciente também, né? O cara é um médico, ele fala, eu sou um cirurgião, o cara é um cirurgião do Einstein e já operou 8.000 vezes aquela cirurgia cardíaca. O cara, cirurgião cardíaco do Einstein, já fez não sei quantas mil. O grau de segurança que você tem como paciente é muito maior do que aquela pessoa que você olha para a cara dela e fala assim, deve ter uns 6 anos de formado no máximo, deve estar no R2 talvez, R3. Então, será que o nível de confiança que você vai ter é o mesmo? Muito provavelmente a sua resposta aí é não é igual. Ok? Então é disso que eu estou falando. Então, o objetivo da sua comunicação, de tudo que você vai construir, o terceiro objetivo é gerar segurança, fazer o seu cliente se sentir seguro, se sentir que ali você sabe o que você está fazendo. Ok? Quarto objetivo, gerar desejo. Porque você faz uma coisa diferente, você faz de tal maneira, você fala diferente, você faz de tal maneira que a pessoa fica, pô, é aqui que eu quero fazer. Se eu tiver que fazer uma cirurgia, se eu tiver que fazer um implante, se eu tiver que fazer uma prótese, eu vou fazer aqui, porque aqui é legal, porque aqui, sei lá, aqui tem... ele me busca de Uber em casa, sei lá qual é o motivo, não importa. Mas assim, algumas características que você conseguiu construir no seu trabalho faz com que o seu cliente perceba diferenciais a ponto de desejar fazer aquilo. Ele talvez nem pensasse tanto ainda assim em clareamento, ele estava uma necessidade latente ali. E aí ele viu você falando, ele viu tantos casos bonitos, ele viu algumas coisas que você mencionou a respeito, ele viu uma palestra às vezes técnica sua, meio sem querer, e ele fala, puxa vida, eu acho que eu quero isso aqui, porque ele percebeu coisas que ele não percebia antes com a sua fala. Ok? Então é isso. Então, gerar desejo. E quinto, gerar seguidores. Mas não é seguidores como você talvez esteja pensando. Não é aquele seguidor de quantos seguidores eu tenho no Instagram, no Facebook. Não é disso, não. Seguidores significa pessoas que acompanham o meu trabalho, ou seja, fãs.
pessoas que gostam do meu trabalho, pessoas que admiram o trabalho. Lembra desse termo? Então, quando eu falo gerar seguidores, que também pode até ser aquele das redes sociais, mas não é disso que eu estou falando não, ok? Não é. Aqui eu estou falando, um dos objetivos então do marketing não é gerar seguidores mesmo, porque número de seguidores é uma métrica, a gente chama de métrica da vaidade, porque não significa nada em si. Você pode encher, tem 10 mil, 20 mil pessoas e as pessoas não estão nem aí com você, entraram por alguma razão que você fez, enfim, uma promoção, qualquer coisa, mas não conectam com você, entendeu? Não cria relacionamento. Mas então, de que seguidor eu estou falando então? Daquela pessoa que realmente gostou daquilo, gostou do seu trabalho, gostou da sua visão. O que essa pessoa vai gostar, gente? Eu estou cansando de falar isso aqui, não sei se você já guardou isso. Não é se você faz uma prótese linda, você faz um negócio... O que vai fazer a pessoa te seguir, te admirar, são seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que você defende, aquilo que você aponta como algo que é muito único, muito diferente, muito especial. São essas coisas que vão fazer diferença. Bom? Então, isso aí. Fez sentido? 5 itens, gravou os 5 itens, anotou tudo aí? Porque nós vamos juntar as coisas agora, tá? Ou seja, o que é aquela essência do marketing com esses cinco objetivos. Aí eu vou montar então o meu plano, certo? Acho que até aqui você está entendendo. Eu vou montar meu plano. E a hora que eu vou montar meu plano, né, que agora que vai começar, eu vou pensar assim, que mídia eu vou usar nesse plano? Será que eu vou usar panfleto? Vou usar o quê? Um plaqueiro? Aquela pessoa que usa uma roupa de uma placa, como se fosse uma placa ambulante, acho que você já viu por aí, né? Grandes centros têm sempre essas figuras aí, que fica falando para a pessoa, vamos lá, vamos subir agora, orçamento grátis, né? Distração do dente, só R$5, né? Então, será que o plaqueiro é a melhor estratégia para você? É isso? É assim que você vai conseguir autoridade e identidade? É assim? Né? Enfim, você acha que você está bem entendendo tudo isso que eu estou falando aqui. Vamos lá, gente, então. Que mídia eu vou usar? Para a gente entender as mídias que você vai usar, e aí quem vai decidir é você, eu quero fazer aqui uma lista, eu listei as principais mídias que a gente pode usar. E eu vou começar, ao contrário do que você provavelmente imagina, eu vou começar com as mídias offline, beleza? Pessoal, eu não sei se travou alguma coisa aqui, tá todo mundo me ouvindo bem? Ele piscou aqui para mim. Só me dá um ok aí, alguém estão me ouvindo bem, estão me vendo? Aconteceu alguma coisa? Alguém me dá um sinal aí, só me dá um feedback, por favor. Tá me ouvindo direitinho? Tá certinho aí, Sandra? Legal. Mais alguém? Legal, obrigado. Que piscou aqui para mim, falei, não sei se eventualmente poderia ter acontecido alguma coisa. Obrigado, gente, obrigado pelo feedback, obrigado. Então vamos lá, vou falar então das mídias primeiro, vou falar de algumas mídias offline para te provocar, porque hoje em dia está todo mundo achando que, não, se eu tenho que fazer divulgação, tem que ser Instagram. Então, criatura, para com isso, ok? Presta atenção no tio, vamos lá. Ações offline. Primeira, não está em ordem de importância agora, só listei, ok? Eu quero falar um pouquinho de cada um para você ver, pra você entender um pouquinho dessa bagaça aqui. Outdoor. Outdoor, vamos lá. Outdoor, mídias offline, ok? Outdoor pode ser usado? Bom, primeiro, deixa eu fazer um parênteses. O único lugar que outdoor chama outdoor é aqui, cara, você sabe? Porque aquele troço que fica, aquela placona grandona e tal, só o Brasil que chama outdoor aquilo. Porque no mundo, outdoor é qualquer ação que é feita fora do ambiente. Então eu estou numa clínica, por exemplo, tudo que é feito do lado de fora chama outdoor. Fora, né? E aqui no Brasil deram o nome para aquela placa que chama billboard no mundo inteiro de outdoor. Brasileiros fazendo brasileirices, mas tudo bem, vamos lá. Outdoor, aquele negócio lá. Sabe para que foi feito o outdoor? Qual que é o objetivo do outdoor? Para que ele funciona? Para lembrança de marca que as pessoas já têm. Então, se as pessoas já conhecem uma marca, já admiram uma marca, já têm alguma visão, então você pode usar para lançar alguma coisa, simples, ou você pode falar assim, cerveja Brahma, e põe lá, pronto, eu lembrei, é verdade, eu lembrei que tem a cerveja. Ela foi feita para fazer esse reforço de memória a respeito de um produto, de um serviço, de uma marca, ok? Ele foi feito para isso. Mais um detalhe, o outdoor foi feito, ele funciona assim, tem 1 milhão de trabalhos que mostram isso, que ele foi feito para ter uma leitura, por isso que ele mais é imagem e 1, 2 palavras. Ele foi feito para ser lido, entendido em 7 segundos. Então,
é uma mídia de passagem. Tudo bem, você pode estar no trânsito e está vendo lá, mas ele foi feito para ser, a ideia dele, ele funciona mais como mídia de passagem. Sendo mídia de passagem, o objetivo de você usar bem usado, ou seja, usar com consciência, é quando você quer fazer um reforço de algum conceito. Um conceito, não aquele... Cara, eu canso de ver aquele outdoor que tem 1 milhão de informação, que fala 50 especialidades, que fala... Cara, eu tenho foto de alguns outdoors que são assim, bizarros, né? Enfim, que parece sei lá, um tratado de Tordesilhas. O negócio tem 1 milhão de páginas e... Não. Então, outdoor é uma imagem grande, um negócio forte, um único conceito, com poucas palavras, ok? Então, para que serve? Reforçar a marca. Uma marca já conhecida, eventualmente para um lançamento de alguma coisa, fala, vem aí, fazer um teaser, fazer uma coisa desse sentido. E funciona para isso, tá? Fala, não funciona. Funciona. Para fazer, estou lançando alguma coisa, funciona para isso. Segunda mídia que eu quero falar, vamos lá. Rádio. Plêndio do céu, rádio já morreu. Eu não ouço rádio. Então, você não ouve rádio, mas muita gente ouve. A pergunta é, quem tem que ouvir rádio? É você? Seus colegas? Seu pai, sua mãe? Quem que tem que ouvir rádio? Seu público-alvo, né? A pergunta é, seu público-alvo ouve rádio? Então, essa é a informação que você tem que ir atrás. E aí sabe o que você vai descobrir? Claro que depende do lugar, depende se é capital ou interior, depende de que estado você está no Brasil, que cidade. Isso varia muito, gente, mas muito. Mas você vai descobrir que ainda tem uma quantidade muito grande que ouve rádio. Só que ouve rádio em horários específicos. Então você tem públicos específicos em horários específicos. Então pode valer a pena rádio? Pode. Minha experiência diz, rádio ele não deve ser uma coisa assim... Não é tão legal. Rádio não funciona. Minha experiência, ok? É minha experiência. De repente tem gente que tem experiência diferente. Rádio não funciona tanto, estou falando de odontologia, estou falando de saúde, tá? Não funciona tanto para propagandas clássicas. A clínica é muito legal, clínica de dentinho feliz, vem aqui que você vai tratar, que vai ser muito bacana. Isso geralmente não funciona tanto, tá? Como que ela funciona? Quando você usa para você fazer uma comunicação a respeito do que você faz. Por exemplo, você ser entrevistado todos os dias, por exemplo. Então você fala assim, olha, hoje eu estou aqui para responder o ouvinte Nicolas, ele está falando aqui, está perguntando sobre a litose. Aí você vai falar, olha, a litose realmente é assim, tarará, você fala como profissional e aparece de alguma maneira ali o seu nome está sendo divulgado. Esse tipo de coisa funciona muito. Esse tipo de coisa funciona muito. A propaganda funciona menos. Não que não funciona, funciona menos. Só que rádio tem uma coisa, ela é volátil. O que significa isso? Ela evapora. A pessoa começou a ver no rádio, está no carro dirigindo, começou a ouvir. Bem naquele momento alguém buzinou, olha, prestou atenção, voltou, já era. Aquele momento acabou. São spots de 30 segundos, 45 ou 60 segundos geralmente. Já era. Então, como que vai funcionar? Você precisa de muita frequência. Investir em rádio e fazer isso com menos de 6 meses é a mesma coisa que queimar dólar, ok? Não faça isso. Você vai fazer rádio? Então experimenta. Mas experimentar fazer rádio significa fazer 6 meses. Porque até ele funcionar, até criar identidade, até as pessoas entenderem, perceberem, ouvirem 2, 3 vezes para começar a gravar, até acontecer esse fenômeno, vai algum tempo. Então, minha super recomendação nossa é essa, tá? Pelo menos 6 meses. Para quem não sabe também, além da Tomás Gestão e Marketing, a gente também tem no nosso grupo, no Grupo Tomás, a Tomás é a empresa de treinamentos, de consultoria e de pesquisa. A gente também tem um outro braço que é a Doctor. E a Doctor trabalha exatamente fazendo esse tipo de comunicação, planejamento de comunicação. Então a gente tem dados muito recentes e a gente tem trabalhos em cima disso. A gente mede tudo isso, tá bom, gente? Estou falando isso porque a gente tem informações e a gente tem experiência de medir tudo isso. Ok? Só para vocês entenderem. Então, rádio, legal, mas não invista menos de 6 meses. Você vai perder dinheiro, ok? Fiz 2 meses, não funcionou, parei de investir. Perdeu 2 meses de dinheiro. Não chegou, não deu tempo de chegar ao resultado e você parou de investir. TV. TV vale a pena? Vale. TV ainda é muito forte. Só que o problema da TV? Ela é aberta. O que significa aberta? Ela pega um público muito amplo. São raros os programas que realmente você vai conseguir lá pegar seu público, que são mulheres de classe A e tal. Ele vai pegar um pouco de tudo. Ele é muito aberto, ele é meio como se fosse um tiro para tudo quanto é lado. Então ele funciona. No Brasil ainda funciona bastante. Mas ele funciona de uma forma assim muito mais forte para as classes C e D. E funciona bem pouco para as classes A e B. Não é que não funciona, repito.
Eu estou falando do geral. Funciona muito mais para as classes mais simples do que para as classes mais altas. Ok? Tá dando para entender? Então a gente tem que falar assim, bom, então depende de que mídia eu quero, qual é o meu público. Dependendo do seu público. Já a rádio, por exemplo, tem um monte de gente de classe A, classe A1 que ouve. Ouve no carro, por exemplo, e conheço bastante gente que ouve. Ok? Assim, não que eu conheço que é só do meu hallzinho, não, tô falando assim, a gente sabe que tem um grupo muito grande de pessoas em classe AB que ouve, né, vai levar o filho na escola, tá fazendo, enfim, mas horários específicos, tá indo pro trabalho, e aí ouve. Tem gente que fica com o rádio o dia inteiro ligado, né? Muita gente ainda, tá? Muita gente. Thalita falou Jovem Pan, por exemplo, né? Então, se seu público tá lá, ó, é um bom lugar para você colocar. Bom, uma subdivisão aqui. Sabe aquele comercial da TV, quando você está vendo a TV, que o apresentador fala assim, agora só um minutinho, eu quero falar para vocês do refrigerante e tal. Ele é muito bom, e ele não sei o que, eu quero te falar, blá 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 blá, né? Eu quero falar da franquia e tal, eu quero falar do produto emagrecedor do Zé. Se você tomar, você vai emagrecer 12 quilos em 12 minutos. Então, sabe aquela coisa? A gente chama isso de infocomercial, nesse sentido. Então, isso funciona? Sim, novamente, para um público C e D, né? Só que infocomercial tem o seguinte fenômeno. A gente já fez várias vezes, funciona muito instantaneamente. Ou seja, quando o cara está falando, ele está falando aquilo geralmente ao vivo, tá? Esses programas geralmente são ao vivo, naquele momento, o que começa a acontecer? O telefone tocar. Então, se você vai fazer isso, e esse programa vai passar, por exemplo, à noite, naquele momento, você tem que estar com uma equipe preparada para atender o telefone. E às vezes as pessoas não estão e perdem dinheiro. Então eu já vi muita gente contratar esse serviço, gera um resultado e a pessoa tenta e não consegue, ela para, é na hora. Cara, é assim, é impressionante o pico que faz, tá? Isso aí dá uns 15 minutos, às vezes, uns 15 minutos dura, se tiver uns porque aquele programa repita isso 2, 3 vezes, pode durar até uma meia hora. Essa quantidade de telefonemas. Depois some, mas não fica um. Não tem, parece que uma criatura sequer que anotou. É na hora, aparece lá, telefone e tal, é ali. Usou, não foi, um abraço. Atendeu. Então, cara, você tem que se preparar se for fazer isso. Agora, funciona sempre assim? Nossa, é desse jeito? Não. Eu cansei de ver também campanhas que foram feitas desse jeito que deu 0 telefonemas. Por quê? Texto errado, jeito de falar errado, mídia errada, profissional errado, contexto errado, tudo errado. Então, calma lá, ok? Eu estou falando das mídias, ou seja, do que é possível. Não estou falando se você vai fazer o texto certo, se vai falar da forma certa, se está com o público certo. Eu estou te dando um panorama geral do que é possível ser feito, ok? Continuando aqui. Cartas comerciais. Como eu falei, mala direta não, né? Deixa eu fazer mais um parênteses. Lembra que eu falei do outdoor? Que é uma invenção brasileira, o termo, né? Porque é que ele chama Billboard. Na mala direta também, sabe como chama isso? Direct mail, ou seja, é uma comunicação direta, né? Uma correspondência direta. Direct mail, tradução mala direta, né? Brasileiro é genial, né? Começou a traduzir para mala direta. Bom, mas o que ficou conhecido como mala direta? Você tem aquele cadastro de 2.000 nomes, você pega aquela cartinha, você imprime para todo mundo e manda pelo correio, lembra? Você cansou de jogar isso fora, aquele monte de papel no lixo? Não cansou? Não servia para nada. Porque você recebia 2 milhões de correspondências, você tudo propaganda, aquilo irritava, né? Depois essa propaganda migrou para onde? Para o e-mail, né? Migrou para o e-mail, aí o e-mail começou a ser um monte de propaganda, também começou a te irritar, e vai para o spam, não tem aquela coisa toda? Então, o que hoje você não recebe mais? Carta. Sabe o que voltou a funcionar? Carta. Carta escrita hoje em dia as pessoas já não recebem. Quando ela recebe uma, fica, uma carta, o que será isso? Mas a pessoa recebe aquilo, ela gosta, ela quase que coleciona o negócio, ela pega, ela abre. Se você fizer um bom material, com uma boa carta, um bom texto, um bom envelope, um negócio bonito que transmita, né, a sua imagem, que lembra dos itens principais lá, soma tudo que eu estou falando aqui. Se você conseguir transmitir esta mensagem, funciona. Funciona para a pessoa entender quem é você. Não porque ela vai ver a cartinha, presta atenção, não é isso que eu estou falando, hein? Deixa eu anotar correndo e vou lá agendar uma consulta. Não. Ela formou ideia a seu respeito. Ela gerou admiração, ela gerou conhecimento. Você passou a ser visto, passou a ser conhecido, passou a ser admirado. Lembra? Tudo isso faz parte. Então isso é um bom resultado. Não que a pessoa vai começar a chegar e te ligar já de cara. Ok? A Thalita falou, não vai achar que é cobrança? Não vai.
Você mandou uma carta para alguém e depende do envelope, né? Tipo, tem um. Você pode colocar assim, por exemplo, no envelope. Tem uma surpresa para você. Quero te falar uma coisa importante, por exemplo. Você vai gostar disso, por exemplo. Alguma coisa nesse sentido. Ela já vai achar já vai perceber que não é cobrança. E um envelope bonitinho é uma cobrança, um envelope bonitão, né? Mas enfim, boa. Vai que é cobrança mesmo, né? Vai que é. Que mais? Então, tá, essa é a dica. Então, cartas comerciais, bem escrita, personalizada, tá? Nada de mala direta, ok? Não vai mandar carta para quem já morreu. Então, assim, banco de dados atualizado, negócio bonitinho, bem feito, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Envelope rosa Então, né? Então, vamos lá. Revista impressa. Revista, pelo amor de Deus, revista funciona. O que você acha? Revista funciona? Funciona, mas depende. Então, por exemplo, tem muito lugar que não, muita gente que já não quer mais saber de revista nenhuma, então depende do seu público e a resposta é não grande. Mas está cheio de cidade, do interior, ou bairro, ou condomínio, às vezes mesmo em grandes cidades, que naquele condomínio, às vezes um condomínio fechado, todo mundo lê aquela revista. Gente, se você não entender seu público-alvo, não entrar na cabeça dele, não entender o que ele vê, o que ele pensa, o que ele sente, lembra dessas coisas? Se você não entender isso aí, você não vai evoluir. Tá ok? Então você precisa entender seu público-alvo para ver se naquela região, no seu público-alvo, para aquele grupo, se tem alguma revista que faz sentido para eles. Tem, ótimo. Não tem, esquece a revista. Essas revistas abertas, em geral, não vão funcionar mesmo porque elas são abertas demais. Tem aquele mesmo problema da televisão. Ok? Então não. Que mais? Agora eu deixei para o final das offline as coisas que eu acho que funcionam mais. Palestra, entrevistas e networking. Tá? Fora parcerias, essas coisas que mais funcionam ainda. Mas aí é para trazer cliente de uma forma direta. Mas o que funciona muito para estratégia comercial. Fala, mas estratégia comercial, essa estratégia de marketing, perdão, eu achei que era só escolha de mídia e palestra porque a palestra é uma forma de você mostrar autoridade, é uma forma de você criar afinidade, de você mostrar quem é você. Enquanto você está falando, as pessoas estão vendo o seu jeito, o seu estilo, o que você acredita, a sua paixão por aquilo, se você acredita ou não naquele serviço que você está oferecendo, que você está falando dele. Oferecendo não, que você está falando sobre uma cirurgia, você está falando sobre harmonização orofacial. Pega o Edu, assim, está falando uma palestra sobre harmonização, né? E aí, a hora que ele está falando sobre aquilo, será que a pessoa está sentindo que ele está querendo vender? Ou ele acredita naquilo? Ele está falando com verdade, ele está falando com paixão, brilha o olho. As pessoas estão vendo estas coisas. Ali está gerando admiração, ali está gerando respeito, ali está gerando reconhecimento. Esse é o sentido da coisa. Então, palestra funciona pra caramba. Uma versão da palestra live, por exemplo, né? Muita gente não me conhecia e começa a conhecer porque me conheceu numa live. Até perguntei para vocês, alguns estão aqui pela primeira vez. Alguns me conhecem, mas estão pela primeira vez. Mas tem gente que às vezes vai conhecendo assim. Então, palestra, ou a live, nesse caso, a live é uma alternativa online da mesma função, ok? Então isso funciona bastante. O ao vivo funciona muito melhor ainda, ok? Aí eu falei, entrevista é melhor ainda, porque entrevista é um bate-papo, então você está em algum lugar fazendo uma entrevista, lembra que eu falei do rádio? Quando você está fazendo isso, funciona melhor ainda, ok? Thalita, obrigado, Thalita, todo mundo me conhece, obrigado. Não sei se todo mundo, mas eu espero que algumas pessoas me conheçam, algumas aí. E networking, o que é networking? Relacionamento, é construção de relacionamento ativo, entre profissionais principalmente, né? Então é você visitar, por exemplo, você faz cirurgia, né? Você faz cirurgia. Então você precisa desse encaminhador. O que você faz então? Visita as pessoas. Uma visita para pedir para me manda lá, pelo amor de Deus, porque eu estou passando fome. Assim? Não. Visita para construir relacionamento, criatura. Você vai visitar os possíveis encaminhadores. Mas e se ele falar que já tem outro cirurgião? Você fala, ótimo, e toma um café com ele, e convida ele para jogar golfe com você um dia, e está tudo certo. Cria relacionamento. Pode ser que essa pessoa que gostou de você, que gerou admiração pelo seu trabalho, que gerou... deu liga. Né? Pode ser que essa pessoa daqui a um ano não tenha mais aquela pessoa para quem encaminhar, porque o cara morreu, porque fez uma besteira, porque eles brigaram, não sei. Ele começa a encaminhar para você, porque ele já tem uma visão a seu respeito. Então, constrói networking. O poder disso é
fenomenal, fenomenal. Isso funciona demais, demais, demais. A gente já montou estratégias inteiras em cima disso que foram um tremendo sucesso, né? O Henrique, meu parceiro, meu sócio no Pleno Odontologia do nosso curso online. Ah, ele acabou de falar. Acabei de falar, já apareceu. Então, o Henrique, por exemplo, fez isso durante muito tempo e a clínica dele é um enorme de um sucesso, né? O Centro de Cirurgia Oral, na CCO, em Goiânia. Em boa parte, ele começou a sua estratégia, o início, o embrião da sua estratégia de sucesso foi exatamente lá, batendo perna, né? Um por um, fazendo contato. E hoje todo mundo em Goiânia conhece Henrique, admira seu trabalho, admira ele como pessoa, seus valores pessoais, tudo isso que eu estou falando aqui. Henrique é um exemplo de alguém que usa isso perfeitamente, inteirinho que eu estou falando aqui, o Henrique faz. É isso aí, Henricão. Show de bola. Você é exemplo para nós do cara que aplicou tudo isso aqui que eu estou falando, com maestria. Beleza? E mídias online? Agora chegou a hora. Mídias online. O que a gente fala assim? O que a gente pode fazer de estratégia online para escolher de mídia, Plínio? Me fala um pouquinho aí, Plínio, de cada uma delas. Vamos lá? Vamos. Eu quero falar para você de SEO, né? Search Engine Optimization. Que raio é isso? Google, Yahoo, Bing, esse negócio. Então é importante estar no Google? É obrigatório você estar no Google. Mas porque as pessoas procuram a gente por lá? Em parte, sim, né? Mas não necessariamente. O que eu quero dizer é que não é por isso que as pessoas vão te procurar por lá. Mas pode ser? Pode. Sabe onde funciona mais a pessoa procurar por lá? Quanto mais específico for o seu trabalho. Você faz, sei lá, um tratamento de xerostomia. Quantas pessoas fazem tratamento de xerostomia na sua região? Seus colegas, seus dentistas da região. Quantas? Você percebe? Então aí essa pessoa recebeu uma indicação, o médico dela falou que atende, vamos supor que não teve uma recomendação direta. O que essa pessoa faz? Ele vai entrar na internet. Só que ele não vai procurar por xerostomia, ele provavelmente vai procurar boca seca. Então tem que saber como colocar as palavras-chave, mas ele vai te procurar quanto mais específico for. Agora, dentista normal, entende o que eu quero dizer? Não tem tanta procura assim. Vai ter para as especialidades, para o implante, para um negócio diferente. Quanto mais diferente, mais funciona essa estratégia. Mais vale a pena você estar lá. Quanto mais normalzinho você for, quanto mais neutro você for, menos funciona. Mas de qualquer forma, as pessoas te procuram lá para confirmar o endereço, elas vão ver quem é você. Teve indicação, tem um Dr. Plínio, deixa eu ver quem que ele é. A pessoa dá uma olhadinha nisso lá também, ok? Vamos lá. Então, isso é importante você estar presente, ok? Não fica esperando que vai ter 1 milhão de gente. Funciona, é bom, tá? Mas não fica contando sempre com isso, porque depende, como eu falei, do seu público, de tudo isso que a gente está falando aqui. Mas é importante você estar lá como um grande catálogo, um grande lugar onde você precisa e está todo mundo, você tem que estar também, ok? Minimamente para isso. E dá para você fazer muito mais, tá? Eu estou simplificando o assunto aqui, simplificando. 2, o segundo item que eu quero mencionar aqui, redes sociais. Enfim, né? Redes sociais. E 3, YouTube. Pronto, são essas, né? Que eu quero mencionar para vocês aqui. Dá para falar muito mais, mas são lá, Google, redes sociais em geral e YouTube. Para falar disso, eu busquei e atualizei, inclusive, como eu te falei agora há pouquinho, a gente tem lá no nosso braço do nosso grupo, né, uma agência que é a Doctor Comunicação e Saúde, mas eu fui atualizar os números para a gente poder ter essa live hoje, para não termos esse papo aqui. E eu vou pegar uma informação aqui, fresquinha, que está aí. Esse material foi publicado pelo Resultados Digitais, RD, não sei se você conhece, mas é uma das empresas mais famosas que nós, nesse mercado digital, principalmente, a gente admira muito. Resultados Digitais, uma empresa que merece toda a nossa admiração. E a RD, ela publicou um material que, por sua vez, foi uma pesquisa feita, um relatório chamado Digital in 2019 Global Digital Report. Ou seja, esse report, né, esse relatório, é uma análise do comportamento das redes sociais em vários lugares do mundo, e aqui está separado os resultados do Brasil, ok? Tem alguns dados que são mundiais, mas aqui eu separei do Brasil, e que a RD publicou, ok? A RD publicou com o seguinte título, as 10 redes sociais mais usadas no Brasil, ok? Não estou falando de mundo, é no Brasil. O resultado mais oficial que temos agora, que é esse que foi publicado agora, relacionado ao fechamento do ano de 2019. Se prepara, anota aí. Qual você acha que é a rede social número 1 do Brasil? Qual você acha que é? YouTube.
YouTube não é rede social? É, sim, senhor. Né? YouTube, por que ela é? Porque você compartilha o seu vídeo. Ela começou com essa ideia de você ter um vídeo que você compartilha, outra pessoa vai assistir, ela diz que gostou, passa para outra. Então, Thalita, não, é YouTube. YouTube tem um poder gigante, é gigantesco mesmo, né? Então, eu até vou ler um trecho que eles falam aqui, tá? Vou ler um trecho da pesquisa deles. Eles escrevem assim: por incrível que pareça, o YouTube passou o Facebook e em 2019 tornou-se a rede social mais utilizada pelos brasileiros. Então, a nossa rede social hoje mais utilizada é o YouTube, com um potencial enorme. 95% dos internautas tupiniquins, trecho do relatório deles, do que o RD publicou, 95% dos internautas tupiniquins estão presentes na plataforma YouTube, ok? 95%. Então, você está no YouTube? Então, começa a pensar, porque já passou. YouTube, quem que é o dono do YouTube, você sabe? Sabe? Google. Então, Google e YouTube é uma empresa só, hoje em dia, então elas estão interligadas. Então, elas vão se tornando uma grande potência, por isso que ela se multiplica tanto também, ok? Então, YouTube, número 1. Qual é a segunda? Qual é a segunda? Acho que eu acabei falando meio sem querer aqui, né? Mas segunda é Facebook. Qual a segunda rede mais utilizada pelos brasileiros? Facebook. Facebook, embora ela perdeu agora para o YouTube, né, porque era tal, a mais utilizada pela população mundial, com mais de 2,2 bilhões de contas ativas, mas sendo 130 milhões dessas contas são brasileiros. 130 milhões de contas de perfis são, ou seja, nós temos 1/3 da população brasileira no Facebook. 1/3 da população brasileira. Ou seja, Facebook, nosso amiguinho Mark Zuckerberg, sabe brincar. Né? Então o Facebook está aí mandando ver. Né? Enfim, até ele coloca a informação que o Brasil é o terceiro usuário da rede do Facebook mundial, em volume e tal, em consumo daquilo. E que não dá para você estar fora disso. Informação importante, anota aí. O Facebook, por incrível que pareça, é a rede mais importante, que tem. O que é, Edu? Verdade, falei 1/3, então é metade. Eu estou com a população dos Estados Unidos que eu estava vendo aqui agora há pouco. Verdade, metade da população tem Facebook. É isso aí, obrigado pela rápida correção aqui. O que eu estava falando aqui? Então, a rede social mais utilizada para negócios, Facebook ainda. Pode mudar? Ixi, pode mudar no final da semana, tá? Assim, mas ao que tudo indica, ainda vai ficar um tempinho aqui, talvez mais 2 anos, não sei. Mas hoje, a rede social mais utilizada ainda para negócios ainda é o Facebook, ok? Mas isso, como eu falei, isso muda, tá? Muda e pode mudar a qualquer momento. Você vai ouvir essa live aqui daqui a alguns meses, talvez já não seja mais. Terceira, você fala, a terceira deve ser o Instagram. WhatsApp, alguém já tinha falado antes aí? O WhatsApp é a terceira, né? Então a terceira rede. 89% dos internautas brasileiros estão no WhatsApp. 89%, ou seja, um número, né, bacana, importante, né, significativo. Então, estratégias de comunicação, estratégias de relacionamento pelo WhatsApp é interessante. Não venda pelo WhatsApp. Não venda pelo WhatsApp. Crie relacionamento. Lembra do começo da nossa live de hoje. É isso que é importante. Depois vem, quarto lugar, nós estamos terminando o nosso tempo aqui. Quarto lugar, Instagram. Isso, aí sim vem o Instagram, quarto lugar. Né? Aí, então o Instagram crescendo bastante. Depois vem Messenger, o Facebook Messenger como uma organização separada. Depois, sexto lugar, Twitter. Sétimo lugar, LinkedIn. LinkedIn é um ambiente mais profissional, não sei se você já está usando ele. Ele está crescendo muito. LinkedIn está tomando corpo, está cada vez mais sendo utilizado. Em oitavo lugar, o Pinterest, que está interessante. E dentro do Pinterest, não sei se você conhece, é uma rede social de fotos, que é uma espécie de mural de referência, assim, né? Onde você coloca algumas ideias em fotos e tal. É interessante para isso, né? Eu particularmente não curto muito, mas ele tem seu papel e está crescendo bastante. E eu pesquisei que os temas mais populares no Pinterest, só para você ter uma ideia, é moda, maquiagem, casamento, gastronomia, arquitetura, faça você mesmo, viagem, por aí vai. Mas olha os principais.
Os primeiros, moda, maquiagem, casamento. Ou seja, se você trabalha com coisa estética, pode ser que você tenha um caminho ali interessante, tá? Talvez no Pinterest. Isso eu particularmente não tenho usado e não temos usado muito em nossas estratégias ainda, mas a gente está estudando mais para ver a possibilidade. Depois o RD colocou o Skype como uma rede social, porque ela pode se comportar como tal, embora seja muito mais utilizada como uma ferramenta por muitos de nós, mas ela é uma rede social. E em 10º lugar, o Snapchat, que, enfim, já você conhece bem aí. Mas eu queria que você se atentasse mais para essas 4, 5 primeiras que eu mencionei aqui, que são realmente as mais importantes, porque levam você a entender de uma forma mais concreta a sua estratégia para você poder desenhar. Tá certo? Gente, era isso. Olha aqui. Então, veja que você tem que entender o objetivo dessa sua campanha de marketing não é só captar cliente, não é vender coisa, não é. Eu tenho falado muito por aí sobre isso nas reuniões, nas mentorias que a gente faz, a gente enfatiza muito, que essa construção da marca, do relacionamento, porque isso que se torna perpétuo. Trazer um paciente agora, rápido, na marra, por preço, por promoção, quem vem por preço vai por preço, então, ou seja, é um horror. Então, nada de fazer isso. Então, você vai construir isso. Aí você fala, como que eu vou construir isso? Aí você vai pegar, vai lembrar da segunda live, onde eu falei que o Regis Maquina fala que marketing é uma arquitetura de integração em rede, ou seja, juntar essas pontinhas para fazer seu resultado. Beleza? Falei um pouquinho de cada mídia, rever esse vídeo aqui depois para você falar, para ficar um pouquinho mais na cabeça, um pouquinho de para que funciona cada uma delas. Eu tenho certeza que você vai começar a costurar um plano para você. Para de achar que é ficar fazendo coisinha no Instagram, que as pessoas vão te seguir e vão comprar tudo que vai falar. Cara, isso é uma bobagem. Desculpa, mas é uma bobagem. Não é assim que funciona. Você tem que construir relacionamento, construir imagem, construir valor, construir afinidade, mostrar o seu diferente. Aí as coisas acontecem. Tá bom? Tem muito mais para falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso na 11ª live, vou voltar a falar sobre isso, vou mostrar para você um cronograma, como é que a gente usa na Doctor o nosso cronograma de proposta para você de criar vários temas para ficar legal o seu Instagram, por exemplo, você criar um scan legal ali. Eu vou explicar para você na última live se estou enganado, tá bom? É isso. Queria que você tivesse, como seu exercício, ouvir os nossos podcasts de modo geral. Hoje eu não vou falar um episódio específico, porque tem bastante coisa que eu falo lá que está relacionado a esse assunto. Podcast Consultório Empresa. Procura lá no Spotify, SoundCloud, pelo aplicativos de podcasts do iPhone, se você tiver, pode se quiser, ou entra no nosso canal do YouTube, que os podcasts estão todos lá também. Alguns os mais novos, inclusive com imagem, eu falando lá também, você pode ver lá direto. Podcast Consultório Empresa. Então procura lá que vai valer a pena. Esse é o exercício, esse é o desafio de hoje. Tá fazendo os desafios? Então tá bom. Gente, show de bola, foi muito legal. Hoje aqui a gente está nos últimos... Tá acabando aqui, a gente está no finalzinho. Espero que tenha sido legal para você. Tô vendo o pessoal aqui. Foi legal? Pessoal, gostaram? Põe uns coraçãozinho, ou dá um sinalzinho para mim para saber que vocês gostaram, que foi legal. Elô, chegou agora, Elô? Que legal, que bom que você veio aqui prestigiar a gente. Elô, parceiraça nossa também. Valeu, Frederico, valeu. Marcilene, obrigado, valeu, que bom. Deus te abençoe também, Thalita, Juscelie. Obrigado, gente. Então, acho que valeu, né? Então, revejam isso depois, vai ficar disponível para vocês, tá bom? Espero ter ajudado, espero que vocês curtam isso. E lembra, acabando a live aqui, 5 minutinhos depois, a gente vai fazer o sorteio da caneca. Esta canequinha aqui, que talvez você não esteja lembrando ainda, eu vou fazer o sorteio, tá bom? Desde que, lembra, você tem que ter aquelas regrinhas. Se seguir as regrinhas, está valendo. Gente, obrigado pelos comentários que eu estou ouvindo aí. Show de bola, valeu a pena. Um forte abraço. Deus abençoe vocês e a gente se vê semana que vem. Valeu!